Atibaia assinou um termo de aditamento para as obras das unidades habitacionais destinadas às famílias afetadas pelas enchentes no município. Muito bem, Danilo. Vamos falar sobre essas obras e também um pouco sobre o bairro do Caetetuba. E para falar sobre isso, eu converso agora com o prefeito de Atibaia, o Saulo Pedroso. Prefeito, o projeto que você assinou para as obras terminarem mais rápido deu algum resultado? Na verdade, a gente assinou um aditamento, né, de contrato com a empresa que era responsável por fazer a execução das obras do conjunto Caetetuba 2, são 7 prédios, 168 unidades. Uma obra, quando a gente entrou, quando a gente assumiu aqui, tinha alguns problemas de medição, alguns problemas de planilha não bater com a realidade do que tinha sido executado já, e uma obra que o recurso tinha acabado, né? Então ficou aquele impasse. O governo federal, através do programa FINIS, ele não tinha mais disponibilidade de recurso para concluir as obras, e elas estão lá 75% encaminhadas. Qual foi a nossa... a gente estabeleceu como prioridade disponibilizar um tamanho de recurso, cerca de 1 milhão e 100 mil reais, para fazer o aditamento no contrato e concluir essas obras, para que a gente possa entregar essas 168 unidades para as famílias que já estão mapeadas, já estão praticamente escolhidas, que vão ocupar esse prédio. E essa verba será somente para o Caetetuba 2 ou também engloba o Santa Clara? Então, esse recurso, esse aditamento de 1 milhão e 100 mil aproximadamente, pode ser que ele possa sofrer algum reajuste, porque nós fizemos um aditamento com base numa tabela de 2010, então o valor do metro quadrado de obra totalmente defasado, ele contempla só a conclusão do projeto Caetetuba 2, né? Esse projeto vai atender as famílias que estão no campo do Santa Clara e as famílias que estão na Jerônimo de Camargo depois da entrada do Parque São Pedro, que estão ali às margens da Jerônimo de Camargo. Então, a obra de drenagem e pavimentação do Santa Clara também nós fizemos com recurso próprio, uma outra obra, né, uma obra que não tem link com o Caetetuba 2, com esse projeto de habitação do Caetetuba 2, mas o projeto Caetetuba 2 vai atender as 32 famílias que estão no campo do Santa Clara. Agora, qual é o prazo de término para o fim dessas obras? Eu fiz um trabalho assim, como nós fizemos um esforço grande de disponibilizar o recurso para poder fazer o aditamento no contrato, para resolver logo esse impasse, né, porque o calo no nosso pé, que é a pedra no sapato, são aquelas famílias que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande no campo do Santa Clara e as famílias que estão na Jerônimo de Camargo. E aí o mais difícil nós conseguimos fazer, que foi fazer um trabalho de gestão, de economia, para disponibilizar o recurso para poder fazer o aditamento no contrato. Nós estamos trabalhando aí com dezembro, início de dezembro, né? É uma vontade do governo, uma vontade política nossa, uma vontade minha pessoalmente, né, para que aquelas famílias não possam passar mais um Natal naquela situação. E a empresa ela acenou positivamente no sentido de tentar concluir pelo menos as unidades que vão atender essas famílias até o início de dezembro, para que a gente possa resolver aquele impasse que está no campo do Santa Clara e na Jerônimo de Camargo. Agora, em relação às obras de contenção e drenagem, como será feita essas obras na região? Então, esse é um tipo de trabalho, né, é uma obra que não está prevista no contrato. Ou até lá no início tinha alguma coisa que estava previsto, mas o recurso não contempla. O recurso, infelizmente, não é suficiente. Nós vamos fazer isso com a estrutura de contratos e com a estrutura que nós temos na prefeitura. Então, o que nós fizemos? Nós enxugamos o máximo a conclusão do prédio, né, para ter lá uma situação de habitabilidade, vamos dizer assim, né, para poder alocar as famílias lá dentro. E aí o trabalho de drenagem e pavimentação do entorno, nós vamos ter que fazer com um contrato da prefeitura, como se fosse uma outra obra da prefeitura, desvinculada do convênio FINIS, né, desse projeto de habitação. Porque se a gente tivesse incluído no aditamento, ia estourar o valor, o percentual que a lei permite de aditar no contrato, que é 25%. Né? Mas mesmo assim nós vamos concluir o entorno também, a parte paisagística e de drenagem e pavimentação. Prefeito, em relação a esses apartamentos que já estão em andamento, como foi feita a distribuição para a população que está precisando dessas moradias? Então, o trabalho de escolha teve como critério principal as famílias que estavam em área de risco.
Por exemplo, as famílias que estão no campo de Santa Clara são famílias que sofreram com aquele período de enchentes na cidade. De maneira provisória, o prefeito anterior tentou dar uma situação de 90 dias, que acabou se tornando 3 anos ali no campo do Santa Clara, porque o entendimento é de que talvez iria concluir a obra do Caetetuba 2. Né? Então, o critério principal são as famílias que estão em questão assim, altíssima de vulnerabilidade. E hoje o que nós temos mapeado e de certeza que vai ocupar essas 168 unidades são as famílias que estão no campo do Santa Clara e as famílias que estão na Avenida Jerônimo de Camargo depois da entrada do Parque São Pedro, muito próximo aonde a gente está fazendo a obra lá do Caetetuba 2.